A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje é dia 11 de janeiro de 2024 e vamos para mais um compartilhamento da Palavra de Deus. A Palavra de Deus hoje está em Salmos 105:4, que diz assim: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Talvez você possa estar se perguntando: como que eu posso buscar sempre a presença de Deus? Como que eu posso me relacionar com Deus? Se você sente essa insegurança, é um bom começo. É sinal que você está disposto a conhecer mais sobre Deus. Nesses últimos dias, eu venho falando como que a gente faz para se manter mais conectado ao Senhor. E nós sabemos que quando conhecemos uma pessoa, nós nunca de início sabemos muito sobre essa pessoa. Nunca de início teremos intimidade com essa pessoa. E se relacionar com o Senhor Jesus é da mesma forma. Nós precisamos ir conhecendo aos poucos. Não tem como a gente esgotar Deus, já que Deus é inesgotável. Nós nunca conheceremos Deus em sua plenitude total, principalmente estando aqui na Terra. Mas eu garanto, irmãos, que é possível sim você saber a personalidade, conhecer um pouco do caráter do Senhor Jesus, saber o que ele acha certo, o que ele acha errado. E os relacionamentos é como todos que é possível aqui na Terra também. É a convivência diária, é a constância. Quanto mais nos aproximamos, quanto mais andamos, quanto mais falamos com essa pessoa, mais nós conhecemos ela. Assim é com Deus. Precisamos estar conectados com o Senhor Jesus a todo momento, através da oração, através do jejum, através da leitura bíblica. Nós tivemos a oportunidade, nesses primeiros 10 dias do ano, de orar os salmos, de meditar os salmos. Os salmos, em sua maioria, foram escritas pelo rei Davi. E, na verdade, os salmos era a forma de oração do rei Davi. Era a forma, muitas vezes, de adoração do rei Davi. Muitas vezes nós não sabemos orar, e uma das dicas que eu dou é começar a orar os salmos, pois os salmos falam muito sobre a revelação de quem que é Deus. Pois Davi, ele tinha uma conexão direta com o Senhor, ele aprendeu muito do Senhor, e ele deixou registrado nos salmos as características de que Deus o revelou para ele. Orar salmos, fazer a leitura bíblica, a leitura dos personagens bíblicos do Antigo Testamento, como que Deus se revelava a eles, como Deus se revelava aos profetas. E sempre sermos constantes, não deixar Deus para segundo plano, separar uma hora do dia para se conectar, para fazer um devocional, para fazer uma leitura tranquila, para ficar orando, meditando no que o Senhor está falando. Pois o Senhor Jesus, Deus, ele é um ser relacional. Ele nos criou para se relacionar com cada um de nós e ele quer falar conosco. Mas para isso precisamos estar com os ouvidos sensíveis para o Senhor. E também confiar integralmente no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós começamos a ter iniciativa. Pois quando lemos as histórias, quando lemos a história de Moisés, que Deus levantou Moisés para salvar aquele povo da escravidão do Egito, ele se revelou para Moisés,
mas dependeu de muita atitude de Moisés. Quando Deus foi abrir o Mar Vermelho para o povo hebreu passar, precisou que Moisés levantasse o cajado. Quando Lázaro foi ressuscitado, precisou remover a pedra do túmulo. E quem que fez isso? Foram as pessoas, foram através de Moisés que levantou o cajado. E foram através daquelas pessoas que estavam no enterro de Lázaro, que removeram a pedra. Deus, ele está aqui para nos orientar, para nos ajudar, para relacionar conosco. Mas nós precisamos estar ativos para isso, atuantes para isso. Não adianta nós ficarmos sentados o tempo todo e achar que Deus vai fazer tudo acontecer como um passe de mágica. Ele, sendo dono de tudo e tendo todo o poder, ele é capaz disso. Mas aprendemos, através da palavra de Deus, que não é dessa forma que Deus age. Eu gostaria também, irmãos, de compartilhar a meditação de hoje, que diz: Deus Pai está nos falando o tempo todo. Nós é que muitas vezes não estamos sensíveis a ouvi-lo. Que estejamos mais atentos ao que Deus está falando para nós, aos indícios, aos sinais. E para isso, precisamos saber mais sobre quem é o Senhor que nós servimos, mais sobre a sua palavra, mais sobre o caráter de Deus, sobre a personalidade de Deus, sobre a essência de Deus. Pois eu falo que nós, sendo fracos e falhos, cada um de nós tem um temperamento, uma característica, uma forma de falar, uma forma de agir, ainda mais Deus, irmãos. Muitas vezes o mundo, a mídia, quer postar Deus como um personagem de amor, mas um amor fraco, um amor estilo ursinho carinhoso, onde ele aceita tudo, aceita todos, onde ele não tem opinião, onde ele acha tudo certo, um ser relativista. Não, irmãos, Deus é um ser forte, de característica única, de personalidade peculiar e perfeita. Se nós que somos fracos e falhos temos uma identidade, quem dera falar de Deus. Não acreditem, irmãos, não deixem se levar sobre o que o mundo diz que é certo, sobre o que o mundo diz quem Deus é. É só a palavra do Senhor que vai dar os indícios de quem Deus é, o que significa a sua personalidade. Que a partir de hoje possamos buscar mais a Deus através da sua palavra, através de oração, que possamos estar atentos a tudo que nos fala, a todos os sinais ao nosso redor, pois Deus quer falar com cada um de nós e Ele quer falar com você. A leitura bíblica de hoje está em Mateus 5. Mateus 5 inicia um dos principais sermões de Jesus Cristo, um dos principais compilados de doutrina e de ensinamento que Jesus deu. O Sermão da Montanha, ele inicia em Mateus 5, mas abrange 3 capítulos, é o 5, 6 e o 7. Esse sermão, irmãos, Jesus ele fala sobre diversas coisas, sobre diversas dúvidas que aquele povo, aquela multidão que estava acompanhando tinha. Ele deu diversos ensinamentos, irmãos. E hoje eu quero compartilhar Mateus 5 com os irmãos. O Mateus 5, Jesus ele vai falar sobre a verdadeira felicidade,
sobre a lei de Moisés, sobre a opinião dele sobre a lei de Moisés, confirmando tudo que Deus fez e falou no Antigo Testamento. Falou sobre o ódio, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre amar os inimigos, sobre os juramentos e as vinganças. E também falou sobre como devemos ser aqui na terra. E eu quero meditar com os irmãos alguns versículos, é bem extenso Mateus 5, então eu escolhi alguns versículos para meditar com os irmãos, que é Mateus 5, do 13 ao 15, que diz assim: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Irmãos, Jesus ele está dizendo que nós, seguidores de Cristo, discípulos, cristãos, nós viemos para ser sal na terra. E o sal, irmãos, é algo que dá sabor. É algo que faz toda a diferença no alimento. Experimenta você fazer um almoço e não se utilizar de sal. As pessoas, elas vão torcer o nariz na hora que experimentar a comida, vão achar sem graça, sem sabor. E Deus está dizendo que eu e você somos a função do sal. Nós viemos para saborear, para realçar o que tem de melhor no mundo. Nós viemos para fazer a diferença, assim como o sal faz no nosso alimento. E precisamos, como todo sal, ter bom senso. Não pode ser muito e também não pode ser pouco. Nós precisamos salgar o mundo na medida certa. Jesus também com isso está dizendo que o mundo sem os cristãos, sem os discípulos, é sem graça. Nós somos a graça do mundo, assim como o sal faz no alimento, irmãos. Nós precisamos ser esse sal, ser essencial, ser o que traz prazer, ser o que transforma aquele alimento sem graça num alimento saboroso. Nós somos luz no mundo. Imagine a noite sem luz. Saia na rua um dia que não tenha luz, que está em apagão. Nós não enxergamos nada. E Cristo diz que nós viemos para ser a luz. E sendo luz, precisamos estar em evidência. Quem coloca uma vela debaixo da cama num cômodo escuro? Não, essa vela vai ser colocada no alto para iluminar todo o quarto. Nós precisamos buscar uma evidência. Uma evidência para se autopromover? Não. Para se aparecer? Não. Para fazer o nosso ID, para cumprir o nosso propósito, para levar a palavra de Deus, levar transformação, mudança de vida, levar bênção, levar milagre, consolo, compaixão, misericórdia. É isso que é ser sal no mundo e luz no mundo. Que hoje nós possamos ser sal e luz em qualquer lugar que você esteja. Vamos fazer a diferença na vida da nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa, na vida do nosso filho, na vida de todos que a gente puder alcançar.
A minha oração hoje é que eu possa hoje ser sal e luz na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã. Eu amo vocês em Cristo Jesus.